Oi! Voltei. Hoje fazem 180 dias que eu estou fazendo a ressonância harmônica. Meu Deus, como passou voando, né? E aqui eu voltei porque é interessante a gente ver as mudanças que ocorreram, né? E dessa vez eu anotei para não me perder, viu? Bem, o que eu posso dizer é que a visão, a percepção, ela tem ficado a cada dia que passa mais intensa, mais perspicaz. Sim, bastante. Isso é ótimo, porque eu sempre fui muito curiosa, mas agora parece que não é só curiosidade, não é só saber por saber, é querer saber e entender o que aquilo pode somar, melhorar na minha vida e na vida dos demais, né? Então não é uma curiosidade superficial. Então eu tô percebendo isso. Então vamos começar aqui. Deixa eu pegar minhas anotações. É, 180 dias parece que passaram mais rápido do que tudo do que todos os dias. A vontade que eu tenho é de poder estar aqui com mais frequência. E quando eu vejo, já passou uma semana, já passou 10 dias, já passou 20, misericórdia, né? E tomar coragem para vir aqui contar um pouquinho do que a gente passa, a gente nem dono da verdade mas não custa compartilhar o que eu tenho passado. Acho que pode ajudar quem tiver com curiosidade, quem tiver com dúvida. Mas assim, para saber, eu vou, antes de começar a falar e tudo, eu indico, e precisa ser por lá, no canal oficial do Hélio, vou deixar aqui embaixo o site dele, que vocês façam o caminho da palestra. O que é isso, né? Me perguntaram, mas o que é isso? A ressonância harmônica é uma ferramenta, ele explica o que é, como funciona, mas você precisa passar pelo caminho das palestras, que são várias palestras, 150 horas talvez, se eu não esteja enganada, e você não consegue ver isso de um dia para o outro e de um mês para o outro, me perdoe. Então, é interessante que comece hoje, mesmo que você não tenha interesse em fazer a ressonância harmônica. Desculpa, o ar-condicionado tá ligado. Ele tá bem em cima de mim. Mas eu vou aqui continuar plena falando. Porque tá quente. Vocês estão vendo? O sol tá muito quente. E então é isso. Aí o que acontece? Então, a ressonância, você vai fazer esse caminho das palestras, vai ver esses vídeos. E por que que precisa? Ele mesmo diz que é necessário. Porque, olha só, todos nós nos encontramos em graus diferentes de entendimento, evolução, percepção. Tá tudo bem, porque tudo vai depender do que eu escolhi. Trilhar, caminhar, estudar, envolver. Então, as experiências particulares é que fazem ser quem nós somos, ok? Então, é interessante que você assista, porque ele vai começar a abordar tema, ponto por ponto, tema por tema. Isso vai trazer com que a gente dê um giro de 360 graus, ou 720, em todo o conhecimento que a gente tem. Não é que é mudança, mas assim, é um olhar além. E é claro que todos nós carregamos crenças limitantes, paradigmas, é, certezas e convicções muito rígidas e que às vezes nem sempre é do jeito que a gente acha que é. E tá tudo bem, gente. Eu só tô comentando que é interessante assistir, todo conhecimento é válido. Façam a sua peneira do verdadeiro bom e útil. Se é verdadeiro bom e útil, por que não? Né? E eu acredito que, como todo conhecimento é a única ele é uma algo que a gente carrega, é a única coisa que a gente leva quando a gente se vai, então só soma, né? E o que é interessante, o pessoal fala, no caminho das palestras, eu já tive catarse, a bendita catarse. O que é a catarse? Catarse, vamos lá, é você enfrentar uma crença. De repente, a crença do dinheiro, que você acha que o dinheiro não dá em árvore. Aí você tem uma crença tão rígida e pesada, e dolorida,
resistente, de que é muito difícil, que qualquer coisa que venha falar diferente, qualquer tipo de ideia diferente desse teu pensamento vai te causar desconforto, agonia. Você vai querer dizer que a pessoa está enlouquecendo, que faça é para os outros e não para você. Então, você vai resistir. E é por isso que ele fala tanto nas palestras a respeito da resistência, de nós não soltarmos, de não deixar ir. O que é deixar ir? Deixar ir esse modo de ver, porque é, foi uma das primeiras coisas que eu me percebi. Esse desconforto em ver temas que batiam de frente com o que eu acreditava. Ele não pede para mudar o que você acredita, mas ele faz uma reflexão e fica bem legal você perguntar para você mesmo: e se for possível? Aí é claro, hoje eu tenho essa visão porque além da ferramenta da ressonância, eu me formei em terapia, né? Dentro da parte da terapia, várias ferramentas eu fui fazendo outros cursos e você vai tendo acessos a outras formas de abordagem desses medos, desses bloqueios, formas de enfrentar essas crenças que nós carregamos, esses bloqueios. Então, assim, é uma forma que me ajudou bastante, como eu falei no primeiro vídeo. E quando a gente encontra, como voltando ao exemplo do dinheiro, que existe uma crença nos foi ensinada a pensar que é muito difícil, e quando você vê que tudo depende do teu pensamento, da tua forma, da tua ação mental no sentido de pensar diferente, fazer diferente, e você acha que só isso não resolve, porque você está tão cristalizado de que aquilo é difícil, que tudo o que tu vai pensar ou vai fazer vai ter um peso e vai ser difícil. E como você já projetou e como a palavra tem poder, vai ser difícil. Então, fazer essa mudança, eu estou falando de um exemplo muito simples, é o que realmente, por isso que vem a resistência, é o que causa desconforto. Então, por isso que o caminho das palestras é legal, porque você vai, pouco a pouco, você vai observando formas diferentes de abordar, de abordar assuntos que você considerava imutáveis, certo? Porque muita gente considera que, um exemplo, de novo, do dinheiro, que é impossível, é absurdo, é difícil. Será? E aí vem as perguntas que a gente faz pra gente mesmo ao longo do estudo. E se for possível? Se tais pessoas conseguiram, tudo bem. Aí vai ter aquelas desculpas do ego e do inconsciente, né? Pra poder dizer que você não pode. Que aí já entra a situação do não merecimento. Então, assim, existem várias relações em uma crença que te fazem bloquear, estagnar, procrastinar. Então, caminho das palestras, gente, me alonguei, mas não tem como não falar, abordando de uma forma geral. E quando você faz isso, ao longo de cada palestra, você vai ampliando, né? E é gostoso demais esse processo. Eu acredito que hoje, nesse mundo do imediatismo, todo mundo quer para ontem. Antes de ontem, inclusive, obrigada, né? E não é assim, porque o legal é esse processo de você vai mastigando, né? Vai absorvendo aquela informação e tu vai vendo na tua vida e vai se percebendo, coisa que quase a gente não faz durante o dia, durante o nosso passar dos dias. E você tem que fazer essa análise. E aí você se pega, meu Deus, eu nem me percebi, eu nem imaginei que eu fazia isso. Olha, de tão assim no automático. Porque a gente sai daquele ciclo de natural, de a gente parar, se observar, desconectar. Porque não tem tempo, lembra? Mais uma crença limitante. Não dá tempo, não tenho tempo. O tempo voa. Se você fala que o tempo voa, se você diz que não dá tempo, assim seja feita a tua vontade. Já é, né? Então, mudar essas coisas que a gente considera pequena ou automática, isso causa, sim, um desconforto. E isso é um exercício diário. Porque até hoje eu consigo falar para vocês, o negócio do tempo, eu sempre falava que não dava tempo de fazer tudo que eu queria. E para mudar, eu tenho um tempo suficiente. Nossa, me sobra tempo? Nossa, hoje vai dar para fazer tudo que eu quero, ainda vai sobrar tempo. Essa mudança, ela causa, sim,
esse... Na hora o cérebro já fala, tu é louca, é? Só que aí, como a gente aprende por repetição, nosso cérebro aprende por repetição, então a gente precisa, sim, repetir todo santo dia essas mudanças. E isso se dá com esse estudo, pouco a pouco, do caminho das palestras. Então eu tô fazendo aqui uma mega propaganda, porque a gente vê que todo mundo, como eu falei ainda há pouco, que todo mundo quer tudo para ontem, acaba querendo apressar alguns processos e o processo é tão gostoso, porque a mudança vem consistente, ela vem aprofundada, ela vem de forma muito harmônica, porque você vai de pouco em pouco fazendo as análises, as mudanças se necessárias, as expansões. Então, não tenham pressa, gente. Vem tudo no tempo certo e no seu tempo. E o teu tempo tá tudo bem, se é um pouco mais longe do que o meu, do que foi das outras pessoas. Tá tudo certo. Ninguém aqui vai ganhar um prêmio lá no final, não. Isso aqui é uma coisa particular, né? E então, voltando aqui, falei um pouquinho disso, porque foi o que eu passei também. É, um sentimento, voltando aqui ao tema, né? De uma dos itens que eu acho que também eu me senti, eu vou tentar achar que é uma palavra, não só desconfortável, me senti presa, deixar ir a, a evolução das pessoas que você ama. Meu Deus, isso é muito difícil. Por quê? Você está evoluindo, assim, você está entendendo, percebendo, você está lendo, aprendendo coisas novas. Você está vendo que existe uma nova forma de ver tudo. E o que você quer? Você quer que os seus, né? Os seus, as pessoas que você gosta, venham junto com você. Só que ninguém vem junto contigo, né? Porque é do tempo de cada um. E você não tá aqui para salvar ninguém. Não é verdade? Só que a gente tenta salvar. A gente tenta fazer de tudo para fazer isso. E a gente tem que primeiro salvar a nós, evoluir a nós. E a mudança do mundo começa em nós. E é difícil, gente, a gente soltar isso. E isso eu tô falando da minha experiência particular. Então, eu me peguei muito nisso. De passava lá a palestra, passava lá o assunto, passava lá o livro, o audiobook, né? Eu tive muita leitura de audiobook. Assim, eu escuto muito audiobook também. E eu ficava quando os meus, né? Não se conectavam, não estavam interessados no assunto. O assunto era aquela mesma coisa enfadonha de sempre. Vamos lá, futebol, política, vida dos outros. Ai, meu Deus. E aí, para você tentar não se chatear, porque assim, é o tempo deles. E tentar não se excluir ou se isolar, porque aí também é como você fosse melhor. Não, é entender, acolher. Isso é um exercício que mais me causou e tem me causado agora um pouco, nossa, um pouco mesmo, uma dor. Então, assim, isso dói. Doeu mais. Hoje não dói ainda, dói, mas não tanto. E eu tenho que ser bem sincera, porque. E outra coisa, eu tô falando aqui uma coisa tão particular, né? Porque para cada um aí, gente, vai ser muito diverso, muito diferente. Graças a Deus, porque somos únicos, somos diferentes, né? Iguais na espécie, com evoluções diferentes, pensamentos diferentes, e tá tudo certo. Então a experiência é muito particular, mas fica apenas como um exemplo, um dos milhares, infinitos exemplos, né? Então esse é um desafio que realmente eu preciso ainda hoje me controlar, realmente me controlar. É um exercício diário de não querer puxar e puxar assim pela mão e vem comigo, né? Ainda tem sido. Bem menos do que antes, mas ainda tem sido, né? E mudanças positivas. O que vocês acham que aconteceu? Gente, tanta emoção. Olha só, terminei a primeira onda e até então eu estava no setor, tranquilo, continuaria lá. E uma semana depois, não, eu tô falando sério, eu fiz o vídeo aqui dia 29 de dezembro. Dia 6 de janeiro,
Eu já tinha mandado a segunda onda, que é essa que eu tô falando aqui com vocês. Dia 6, 7 de janeiro. Enfim, tem que ver no calendário, não foi no dia útil. Eu recebi o convite para mudança de setor, mudança de um departamento para outro, com cargos diferentes, e para fazer algo diferente, enfim. E, tipo, sem eu nem ter imaginado que, vamos lá, o meu nome ou isso seria possível. Foi realmente uma surpresa. E o que eu mais... Olha como vem a autossabotagem. No primeiro momento, eu falei assim, ai, mas eu tô tão bem aqui. Tipo, eu tô tão bem aqui. O que é isso, gente? Acomodação. No inconsciente, medo da expansão, do diferente. Porque tudo que é diferente não causa medo. Lembra que a gente falou? Eu já falei no primeiro vídeo. Então, assim, se causa medo, você tende a dizer não, a retrair, a se afastar, a fugir. Não é verdade? É instinto. É instinto da gente. E na hora eu falei, quero. Mas minha mente brigando, tá? Minha mente brigando. Quero. Aí foi tão rápido. Lembra que o que eu tô falando aqui foi milésimos de segundo da minha cabeça. Milésimos. Eu quero, aceito. Sério, tu aceita? Então, mas assim, tu teria que começar segunda-feira. Eu falei, com certeza. Comecei dia 10. 10 de janeiro nesse setor. 10 ou 11, enfim. E aí, é porque tem toda uma tramitação, documento e tal. E aí, eu comecei no setor que tem uma dinâmica absolutamente diferente de tudo que eu já trabalhei. E eu estou achando isso fantástico, porque eu tive que sair da minha zona de conforto. Estou ainda enfrentando uma mudança, estamos aqui, agora dia 10 de abril, eu vou completar 3 meses, então assim, eu ainda estou nesse processo de entender, perceber como é que se dá tudo no setor. E aí o que vem, olha o insight que vem, gente, no meio dessa emoção. Tá sendo uma delícia, as pessoas agradáveis, ai meu Deus. Fazia tempo que eu queria sentir esse gosto, assim, de ter esse aprendizado, mesmo dentro, vamos lá, dentro do mesmo órgão, só que em setores absolutamente diferentes. Totalmente diferentes. Que delícia, né? E o desafio também. E aí, nesse trabalho diferente, enfrentando vários desafios que eu jamais ousei imaginar enfrentar, o que mais foi legal? Aí eu percebi, lógico que todo mundo aqui já sabe, mas eu percebi, foi a hora que caiu a ficha em mim, né? Fazer o quê? Que a evolução, a expansão, ela causa desconforto. Eu sabia que isso existia de alguns pontos, em alguns momentos, mas eu não sabia que era para tudo. Para o conhecimento, para crescimento, para tudo. Então, por isso que eu me percebi parada, estagnada em alguns momentos da minha vida. Porque crescer, evoluir, expandir, até, vamos lá, quem é empresário, quem tem negócios, para você crescer, você precisa sempre estar mudando. E mudar, gente, sai da zona de conforto. Então, isso veio aquela chave mais consistente, virou aquela chave de forma mais consistente. Eu falei, gente, que tudo, adoro. Então, o que para mim era importantíssimo, que era a estabilidade. Mas, gente, se o mundo é cíclico, a evolução é tudo cíclico, tudo é progressivo, tudo é expansivo. Por que eu vou querer continuar sempre no mesmo nível? Não faz sentido, né? Então, essas viradas de chave vão acontecendo, né? Então, aí terminado essa mudança, eu estou nela, estou amando tudo que eu estou aprendendo e os desafios que eu estou enfrentando. É desafio gostoso, gente, não é desafio ruim, não. É porque há desafio ruim e desafio bom, né? Mas a gente muda na palavra, né? Não, é gostoso, delicioso. E, é claro, mesmo sendo diferente e inédito na minha experiência, eu vou encarar como uma oportunidade, um treino para algo maior. Olha que até essa forma de pensar mudou em mim. Outra coisa que eu tô vendo aqui, que não posso deixar de falar, é que eu terminei uns cursos na área da terapia, que eu já tô atendendo, já tem um tempo. E aí eu tava assim, tipo, ai, será que eu vou fazer, enfim, um módulo lá presencial? E eu decidi ir. Fui. Muito rapidamente. Já no finalzinho do ano, nos últimos minutos, eu já comprei minha passagem, paguei lá minha inscrição e fui. E foi uma experiência fabulosa. Fabulosa, é um nome bonito, né? Fabuloso. A gente quase não usa. E
E aí eu falei, gente, por que a resistência mesmo de vir? Desconectar, de entender, de mergulhar. Porque eu sabia que seria uma imersão, e imersão traz o que, gente? Dores, o chororô, olha o medinho de enfrentar dores, né? E aí, uma experiência que exigiu eu sair, né, do conforto. Então, é muita coisa que a gente acredita e que acha que tá normal, mas não, existe sim mudança o tempo todo, e é muita, em todas as coisas. É, Então, toda a negatividade, eu tenho percebido essa mudança do positivo, mas gente, isso é muito constante. É, é muito. Quando eu vejo, opa, repreendo, tá repreendida, eu já falo que é positivo. Porque essa mudança do pensar positivo, pensar diferente, tentar buscar uma visão melhor, ideias diferentes das suas que podem somar, meu Deus, isso até cansa. Cansa, é sério. Então, outra coisa é a gente fica estudando tanto e lendo, parece que dá uma, como eu pedi algumas consciências e alguns aprendizados, eu pedi também aprendizados que eu conseguisse absorver de forma profunda, profunda mesmo e consistente, o que eu tenho estudado, para que não seja algo raso. E o que eu percebo? Quando eu assisto um assunto, eu percebo que parece que eu entendo como fosse o autor. Imagina, eu tô querendo falar assim como fosse a cabeça dele, mas não é isso. Eu entendo de uma forma muito mais profunda, mas não porque eu sei mais, mas parece que as coisas entram ou parece que eu percebo de forma diferente. É impressionante, parece que eu tô escutando a voz do autor falando, dando uma aula, entende? E isso é muito diferente, é uma experiência muito legal. Eu tenho percebido também que antes eu, confesso, inclusive eu nunca fiz teste. E peço até desculpa se eu vou falar alguma coisa errada, mas assim, eu acho que lá atrás eu tinha algum problema de atenção. Hoje tem vários nomes, várias variações, não domino todas, mas assim, sem querer especificar qual era, mas eu tinha uma dificuldade de aprender. E engraçado que eu me vi com essa frase. Ah, é porque é muito difícil. Ah, é porque para mim tudo é muito difícil. Ah, é porque para mim eu tenho que anotar tudo, escrever tudo e fazer. Eu falei, gente, quanto tempo eu falei isso? Aí, lógico que ia ser difícil. E hoje, como eu pedi na onda, né? Eu pedi que eu absorva de forma é, que eu consiga aprender profundamente tudo o que eu estudo, tudo que é de bom e de útil, verdadeiro, que eu absorva esse assunto, que seja consistente. Então eu tenho sentido assim, essa leveza. É como eu não tive. Não que eu não precise anotar, mas é como fosse mais suave. Ai, eu tô amando. Amando, amando, amando. Outra coisa é a alimentação. Eu já tinha mudado, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mas a mudança ela tem sido mais constante. E assim, antes, gente, é sério, eu já tinha cortado açúcar, é tudo muito mais natural e tal, mas eu sempre de vez em quando, uma coisinha ali, outra ali. Agora não. Agora pai só me dá fome mesmo nos horários, no café, no almoço, na janta. Quando eu quero comer, nem, mesmo que tenha um exemplo, um jantar, um buffet, alguma coisa, um evento, eu não tenho mais aquele tesão de comer qualquer coisa só porque tá ali. Interessante isso, né? Eu não fiz nada de, como é que é, de reprogramação e hipnose, não, mas houve essa mudança. Eu percebi isso de forma muito consistente. Eu era muito indecisa, eu tô vendo aqui tomar decisão mais rápido, porque hoje eu consigo, de uma forma muito até surpreendente para mim, né, de tomar decisões. Eu era meio assim, sempre eu tinha que, eu tenho que pensar, eu vou ver. Eu queria fazer tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, será que é isso? Será que é aquilo? Hoje não. Interessante, né? E cadê? Uma coisa também que eu me vi é que eu adiava muito fazer algumas coisas. Aí o pessoal fala procrastinação, preguiça, não importa. Falta de foco. O nome que quer que dê é você ficar parado. E o que eu percebi?
eu percebi que dá um ânimo. Tipo assim, eu sei que eu preciso fazer aquilo, então assim, é como. Eu não me sinto robô, não, mas é como tivesse ligado aqui uma chavinha do 220 volts. Gente, chega, faz isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que arrumar isso aqui, tem que ajeitar aqui, lavar isso aqui. Pronto, tem, não tem aquela coisa de ficar inventando. é, eu vou fazer depois. Eu tinha isso com algumas coisas, mas agora não. Eu quero tudo, eu quero manter tudo, como eu já tinha falado, né? Eu quero manter tudo organizado, tudo alinhado, tudo muito fácil para que as coisas fluem melhor. Interessante, isso aí tem acontecido e tem me surpreendido mesmo, porque é algo diferente, né? E eu tenho que falar isso. Outra coisa que eu percebi também esses dias é que eu tinha assistido um vídeo lá em 2019. Por que que eu sei? Porque a gente tem um histórico no YouTube, né? Pelo menos eu guardo meu histórico, eu gosto de saber quando é que eu tive acesso àquela primeira informação. Acho fantástico, para depois a gente fazer uma análise, né? E aí eu vi lá que um vídeo eu tinha visto em 2019. Esse vídeo era da Yasmin Viana com a Cristina Cário falando sobre o sincronário, né? O sincronário do calendário maia, né? E o Kim. E aí, assisti aquilo ali e passou. Gente, esses dias agora semana passada, eu encontrei outra palestra na verdade foi até no grupo dos ressonantes. Eu já tinha começado a ver, parei, mas aí lá no grupo, que a gente tem um grupo, passaram essa palestra, eu falei, olha, eu me lembro dela, eu comecei, mas não terminei. Isso é até difícil, porque eu assisto meio que tudo que eu começo, né? Mas essa passou. Olha só como é que é nossa mente. E aí eu cliquei lá e fui assistir. Da Vânia. Oh, meu Deus. Vânia. É, enfim, eu não vou lembrar, infelizmente, o nome dela. Deixa eu ver se eu consigo já lembrar aqui. E aí ela tava falando de novo, né, do assunto do nosso Kim, do sincronário e tudo mais, do tempo, da lei do tempo, lá no canal dos Paranormais e aquele outro canal é, que também aborda esses assuntos. E eu não decorei todos eles, mas eu deixo aqui embaixo. Não tenho problema com falar os canais que a gente acha, porque eu acho que é até legal todo mundo ter a oportunidade isso não é podcast, no canal do Isso Não É Podcast, né? Então ele falou sobre o DNA Cosmos, sobre os ciclos do universo, aquela coisa toda. E o que eu achei legal aqui, ó, do Tzolk'in, né? Tzolk'in e os sincronários das 13 luas. Gente, olha só, um assunto lá em 2019, que foi mais ou menos no tempo da palestra que eu comecei a ressonância. E é um assunto que ele volta agora, olha só, ele só volta agora. E quando eu assisti a palestra da Vânia, é, ela é como eu na hora falasse assim, por que que eu não me interessei por esse assunto lá, há 2 anos, 3 anos atrás? 3, 4 anos atrás. Por quê? Resistência, de expandir, de progredir. Como é diferente, o nosso cérebro fala o quê? Passa. O cérebro só reconhece o que conhece, já conhece. Então, o que é diferente, ele diz, ei, foge daí, isso é chato. Né? Não é assim que o nosso cérebro faz? E aí, lógico que nossa, Vânia Temporinha. Pronto, maravilhosa. E aí, né? Então, assim, aí você vê que são assuntos correlacionados, porque todo assunto ele expande, ele é uma forma de ver as coisas diferente, falada com, com termos diferentes, mas que é a mesma coisa. Gente, é tanta coisa legal. Por que eu tô falando isso? Porque quantos ensinamentos, quantos conselhos, quantos vídeos, mensagens, livros chegaram a nós, vamos lá, aleatoriamente? Existe isso? Não, não existe, porque o universo é sincrônico, né? Então, tudo existe uma sincronia, tudo está numa ordem incrível, uma sintonia perfeita. Então, a gente é que não está preparado. Nós que não estamos perceptíveis, com os olhos abertos,
Por isso que Jesus fala, né, que tem de olhos que vejam, né? Há quem vai ter e não veja, e que não escute. E eu falei, meu Deus, como assim? Então, o que que serviu para mim isso? Prestar mais atenção, né? Porque hoje eu mergulhei nesse assunto, não conheço tudo, lógico, vou, vou estudar mais, mas eu achei fantástico esse conhecimento, né? E eu poderia ter tido isso lá desde 2019. E isso fica para outros assuntos e situações que podem estar chegando ou já chegaram e a gente nem percebeu. Então isso também me chamou a atenção das coisas que passam batido. Aqui, ó. O universo está te mandando informações o tempo todo. Você está preparado para ver? Você quer ver? Porque para ver e querer ver, você vai ter que fazer mudança. Você quer mudar? Você realmente quer expandir? Porque mudar significa sair do teu local. Tu quer sair? Porque ou tu quer ficar aí com os teus, porque acaba que a gente muda, gente. A gente muda, muda amizades, muda ciclos, e aí às vezes você não quer fazer essas mudanças, você quer continuar com todo mundo, mas às vezes não dá. Não tô falando de deixar de falar, não é isso, é natural. É natural, porque você vai querer se sintonizar com pessoas que estejam na mesma vibe que você. É natural. Não tem nada feito de forma assim drástica. É natural. Quando tu vê se tu já não sente mais vontade de ir para aquele barzinho, ou para aquela festa, ou para aquele pro inferninho lá, com a bagaceira do final de semana, tu não tem mais vontade. E se tu não quer ir mais, as pessoas que conviviam contigo e iam, que você se divertia junto, elas vão te achar diferente. Algumas vão dizer assim, tu tá boçal, tu tá estranha, só quer ser. Não é assim que acontece? E é assim com todo mundo. Então, assim, o que eu posso dizer, eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que eu já falei demais. Eu só sei que essas foram algumas mudanças. Ai, tem tanta coisa. Eu queria muito poder estar falando o tempo todo, mas eu tenho estudado bastante, tenho atendido bastante. E voltando ao assunto do curso que eu fui fazer esses dias, né? Foi o curso com Neemias Tavares, né? Da técnica do BMT, que é Body Mind Talk, que é a prima do EFT, né? Acupuntura sem agulhas, mas de forma muito, muito profunda, de muita ressignificação. Ai, gente, conhecimento é vida, né? Então, o que eu posso dizer? Estudem, mergulhem, aproveitem, preste atenção em cada coisa que chega a você, que nada é à toa, né? Faça a maneira, né, do verdadeiro bom e útil. E eu só posso falar uma coisa, né? Iluminem-se, né? Porque realmente a mudança de cada um, a gente pode ser luz aonde Deus nos plantou, e um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e um pouquinho de cada um aqui, vai ser um pocão, e quando vê já é um montão, né? E é isso. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo que eu vou tentar fazer com mais frequências, tá? Não vou prometer, mas eu vou tentar. Já é um quebra de paradigma, né? Mas é isso. Beijo pra vocês.